Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Em que o Senhor Jesus, ele diz: toda a autoridade, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podeis assentar. Então, Jesus, ele deu essa ordem, né? Ide, ensinai todas as nações, ordenando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, né? Então, Jesus, ele já nos deixou essa ordenança, que nós devemos ensinar, independente de, muitas das vezes, termos algum cargo, como professor da escola dominical, superintendência. O papel do verdadeiro cristão, do discípulo de Jesus, é ensinar a palavra de Deus, seja para os filhos, seja para algum parente, para algum familiar, seja para um colega de trabalho, né? Seja para um vizinho. Jesus nos deixou essa missão, esse papel de sermos ensinadores da sua palavra, né? E por causa disso os discípulos passaram aqueles 3 anos e meio estudando com o mestre, com o rabino Jesus, durante todo aquele período que Jesus esteve na terra, com exceção das ocasiões em que ele enviou os discípulos para irem pregar ali ao longo das cidades. Os discípulos esteve num período 24 horas por Jesus, como se fosse numa universidade, como se fosse numa espécie de escola, internato, estudando 24 horas. E as 2 ocasiões em que Jesus enviou era como se fosse um estágio, para que os discípulos, na ausência do Senhor, pudessem continuar cumprindo essa missão de ensinar a palavra de Deus, de pregar, de anunciar a palavra de Deus, né? Os evangelistas, eles empregam termos diferentes para a missão dos discípulos. Marcos usou a palavra pregai, Mateus usou a palavra ensinai. Então cada evangelista usa uma expressão diferente. Nós, para prepararmos essa lição, esse estudo, nós estudamos Marcus Tuller. Eu não conhecia Marcus Tuller, conheci através do nosso irmão David, e estudando, pesquisando lá o assunto, principalmente falando sobre o ensino participativo, né? E nós trabalhamos na escola dominical já desde 1999 como professor, então já tem mais de 20 anos, e como superintendente da escola dominical tem menos tempo, deve ter mais ou menos uns 15, desde 2006, quase uns 20 anos mais ou menos, né? Só que intercalando entre primeiro, segundo, terceiro, isso não importa muito também, né? E às vezes apenas como professor. Então nos foi dado 2 temas aqui para trabalharmos juntamente com os irmãos. O primeiro tema foi o papel da comunicação na formação do professor da escola dominical, que é esse primeiro, e o segundo tema é o ensino participativo, né? E então, em se tratando do papel da comunicação, que é o primeiro tema, a comunicação, ela é muito importante para quem ensina, né? Como comunicar-se diante de uma sala de aula é um desafio para os novos professores, maior do que para os professores mais antigos, né? Quando eu subi aqui, eu falei com o David e com o pastor Ednei que o dia que nós pararmos de batermos os joelhos tremendo quando formos ministrar, é porque a gente está caído, né? Ou seja, está tão seguro de si que, né,
Então, nós devemos depender sempre do Espírito Santo e sermos sempre humildes. Mas o desafio de comunicar-se, é importante a gente usar a boa comunicação. Bom, pelo menos 85% da nossa comunicação, ela é visual e auditiva. Então, cerca de 15% da nossa comunicação, ela é no falar. Então, o professor, ele se comunica com a fala, ele se comunica olhando e ele se comunica ouvindo, fora os outros sentidos que nós temos, né? Então, 85%, dos 100%, 15% apenas é a comunicação verbal, é a fala. Mas também é importante, assim como a audição e a visão. E em se tratando de comunicação verbal, é importante que o professor da escola dominical, ele saiba colocar palavras certas, né? Se esforçar para usar de um português, não digo que ele tem que ser um orador, né? Para se comunicar bem, mas ele procurar se esforçar para usar palavras que os irmãos entendam e para não errar no português. Bom, eu aprendi o seguinte: nós aprendemos que diante de uma escrita, ao escrever, por exemplo, uma apostila, um livro, um artigo científico, uma monografia, nós devemos usar o português culto, também chamado de português formal. E também diante de uma palestra, diante de uma aula na escola dominical, diante de uma pregação, né? O português que nós devemos procurar usar é o português culto, embora tenha erros. Ninguém está isento de errar, né? Mas o português que nós devemos usar diante de uma turma deve ser o português culto. Numa conversa não. Numa conversa a gente pode usar o português coloquial, aquele português mais informal que a gente usa muitas das vezes. A gente somos, né? A gente somos no português culto não existe, né? Mas hoje em dia os intelectuais, as pessoas, ou seja, os gramáticos, eles costumam dizer que não existe esse negócio de português certo e português errado. Mas em se tratando de público de sala de aula, é bom que a gente saiba se expressar com português formal, não usando palavras difíceis, porque no nosso lugar, aqui no nosso bairro, as pessoas são muitas das vezes sem formação, digamos assim, né? Ou seja, as pessoas muitas das vezes não terminaram o ensino fundamental, às vezes tem só o ensino fundamental ou o ensino médio, mas é importante também não usar aquele português mais rebuscado, né? Seja o português formal, mas o português simples, ou seja, não precisa falar palavras difíceis, mas também não deve falar errado, ok? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Que numa conversa com alguém, eu num bate-papo com o David e com o Ednei, eu não seria errado eu usar o português informal. Afinal de contas, ninguém vai na padaria e fala assim, ver-me R$1 de pão, dai-me R$1 de pão. A gente, pelo menos eu, quando eu vou na padaria, eu falo, me vê R$1 de pão. Porque se eu chegar na padaria e falar, ver-me R$1 de pão, o vendedor fala, fala que cara metido. Todo mundo fala assim, ele quer falar assado, né? Então, é isso que eu quero dizer, né? Então, nesse caso, é importante que o professor, ele saiba
falar em outras palavras, a linguagem do aluno. Isso no próprio exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele estava com Nicodemos, o príncipe dos judeus, ele usou de uma palavra, uma expressão, uma sabedoria mais aprofundada. Já quando ele estava com os discípulos, ele explicou bem explicadinho, né? O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu para semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram. Outras sementes caíram no pedregal, cresceu rapidamente, mas não tinha raiz. Quando bateu o sol, morreu. Outra semente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram, ela morreu. E outras sementes caíram numa terra boa e cresceu e frutificou e deu bastante fruto. Então Jesus explicou bem explicadinho na linguagem dos seus discípulos, que era aquela linguagem mais de pessoal do campo, né? Os discípulos, a maioria eram pescadores, mas não é que eles eram pescadores que eles não saberiam a rotina, né? A dinâmica de se plantar e de se colher, né? Então Jesus ele explicou bem explicadinho. Para Nicodemos não, necessário vos era nascer de novo. Foi direto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Como assim? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Disse Nicodemos. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos maravilheis de eu vos dizer, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus usou termos diferentes para determinado grupo e outro. Quem era Nicodemos? Era príncipe dos judeus. Algumas pessoas comparam Nicodemos a Jairo, né? Só que Jairo era chefe da sinagoga, de um espaço, de um lugar. Nicodemos não. Nicodemos ele era príncipe dos judeus. Enquanto Jairo ele era o principal, vamos colocar assim, de uma igreja, Nicodemos ele era principal, vamos colocar dessa forma, de uma convenção, vamos dizer mais ou menos assim, né? Então vamos colocar para os irmãos, para ficar bem claro, o pastor Júlio, ele é pastor aqui dessa igreja. Quem é o pastor, o pastor presidente da convenção congregacional? Pastor Márcio foi nosso professor. Márcio Leal foi meu professor de Antigo Testamento. E o pastor Márcio Leal é o Nicodemos, né? Ou seja, ele é o principal da junta congregacional, né? Do Brasil, né? Ele, que bênção, né? É uma honra ter estudado com ele. Oi? Foi seu professor também. Bênção pura. Então, ou seja, Jesus então ele soube usar expressões certas para pessoas certas. A gente vê que ele usava parábolas, mas as parábolas elas tinham um fim, né? A parábola ela tinha por fim ocultar certas verdades daqueles que se achavam sábios e entendidos, né? E que existe uma profecia lá em Isaías que diz que, lá em Isaías capítulo 61, se não me falha a memória, que diz que eles não ouçam, se convertam, que eles não vejam, que eles olhando não vejam, né? E etc. Então, assim, Jesus ele tem um fim. A parábola é para ocultar certas verdades dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos, né? Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e poderosos e as revelaste aos pequeninos, né? Então isso é importante, ok? Então, com isso o professor de escola dominical ele deve usar não só da comunicação oral ou verbal, mas também da comunicação visual. Por quê? Ele deve olhar nos olhos dos alunos,
Porque tem professor, e quando ele vai dar aula, ele dá aula assim. Parece que ele se sente inseguro, ou talvez tem vergonha, de olhar nos olhos dos irmãos. Isso passa para as pessoas que muitas das vezes não percebem, né? Mas sempre tem alguém que percebe. Então passa para o público que ele não tem segurança no que ele está dizendo, ou que ele tem vergonha de estar ali. Então passa uma certa insegurança. Por isso é bom que o professor ele olhe no olho dos seus alunos. Isso é muito importante, que ele saiba ter aquele contato olho a olho, né? O ser humano é o único que consegue fazer isso. Os animais não têm esse contato de olho a olho, olho nos olhos. Por isso que quando a gente nasce, uma das coisas que acontece, às vezes, quando a criança ela nasce enxergando, depois de um certo tempo que ela já está com a visão desenvolvida, que ela consegue ver, a mãe olha dentro dos olhos do bebê e o bebê olha dentro dos olhos da mãe. O ser humano é o único, se é que nós podemos chamar o ser humano de animal, então o ser humano é o único animal que faz isso. Os outros animais não fazem isso, de olhar olho no olho. Então esse contato visual, ele faz parte daquilo que nós somos, seres humanos. Então quando o professor, ele ao explicar, ele olha nos olhos dos seus alunos, ele está passando uma segurança, ou seja, ele sabe o que ele está falando, né? A comunicação, ela também deve ser articulada, gestual. Por que ela deve ser gestual? Porque o aluno, ele deve ver o professor como alguém dinâmico, né? Porque muitas das vezes tem professor da escola dominical que dá aula assim, parece que ele está com vergonha, ou dá aula assim, parece que assim, que ele não está passando também aquela segurança que ele deve passar. E também, às vezes, os alunos trabalham a semana toda, chegam tarde em casa, domingo, e trabalham até de segunda a sábado, né? E domingo é o dia que ele gosta de acordar cedo para vir para a escola dominical. Só que ele está cansado, ele quer dormir até mais tarde. Aí se o professor dá aula assim, ele vai dormir, né? Então quando o professor ele dá aula explicando, né? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira, essa comunicação ela não está sendo adequada, né? O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que salve o mundo. Então, não, a comunicação dele deve ser precisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a comunicação, a linguagem corporal, ela também deve ser adequada àquilo que o professor está comunicando, deve se harmonizar com as palavras que ele está usando, com o texto que ele vai estar aplicando ou lendo ali diante de sua classe. Então essa comunicação oral, a comunicação visual e a comunicação do corpo com os alunos, ela ajuda. Fora isso, talvez esse quarto tipo de comunicação, esse quarto sentido de comunicação esteja mais de acordo com o que vai ser tratado depois, mas que também é de igual importância: comunicação auditiva. Porque o professor, hoje em dia, ele não é o único sujeito, da educação. Então, o professor, ele deve ouvir as dúvidas dos seus alunos. O professor, ele deve ter esse cuidado de quando ele estiver explicando e o aluno, no momento da explicação,
tiver uma dúvida, dele parar para ouvir aquele aluno. Então, ser interrompido, é claro que tem formas, a gente sempre procura ensinar que na hora do aluno perguntar, ele deve levantar as mãos e não interromper o professor de qualquer maneira, né? Levantar as mãos para que aquele professor esteja ali dando uma explicação e de repente, por uma forma inesperada lá dele, o aluno interrompa e fuja aquele raciocínio. Então é sempre bom o aluno levantar as mãos para perguntar. Nem sempre isso acontece, né? Mas isso é importante. E aí o professor ele deve ouvir o que o aluno tem a dizer, né? Normalmente, até mesmo quando a gente for preparar aula, é bom a gente usar esses tipos de comunicação: verbal, visual e auditiva. Na verdade são 3, né? E por quê? Eu particularmente, eu aprendo mais vendo e ouvindo do que lendo. Por isso que lá em casa eu tenho uma coleção de documentários. Eu tenho uma coleção de documentários que eu gosto de fazer. Então tem lá a história da Bíblia, tem lá Chama Flamejante, que eu não gostei